Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o motivo, o porquê o nosso Cristo amado está recorrendo à reserva energética do planeta. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, conforme eu expliquei lá no vídeo de número 25B, que foi um vídeo extra, o nosso Cristo amado, ele está decodificando a energia contida nos cristais aqui do planeta. E só ele, pessoal, pode fazer isso, tá? O Brasil possui uma enorme reserva de cristais, incluindo cristais de quartzo, né? Mas não é só no Brasil que nós temos essa reserva. Nós também temos essa reserva na África e na Antártida, né? E a questão é essa: por que isso será necessário? Por que o Cristo está recorrendo a essa reserva energética do planeta, né? E a explicação me foi dada pela espiritualidade e eu fiquei assim alegre, né, com essa explicação, e eu vou dividir isso com vocês. Pois muito bem, o planeta ele vai precisar transmutar uma quantidade brutal de energia ruim, energia deletéria, em energia boa, tá? E da onde que vai vir essa quantidade excessiva de energia ruim? Vou contar aqui para vocês. Primeiro, ela vai vir do aterramento da energia deletéria que será feita pelo apagão, porque vocês sabem que hoje em dia nós ainda temos o que restou da rede deletéria, que hoje está estanque, né, nas torres de energia elétrica e de telecomunicações. Pois muito bem, quando o apagão vier, ele vai promover um aterramento de toda essa energia restante para o solo do planeta. E então, o nosso planeta querido, a nossa Terra amada, ela vai se encarregar de transmutar essa grande quantidade de energia deletéria em energia boa, fortalecendo a rede benigna. Pois muito bem, mas não é só essa energia, tá? Nós vamos ter ao mesmo tempo a energia de mais de 4 bilhões de seres trevosos que estarão sendo capturados por Miguel Arcanjo e suas legiões de cavaleiros templários. E vocês acham que essa turminha vai ficar assim, de boa, não, esperando ser presa? Claro que não, né? Eles vão espernear, eles vão gritar, eles vão emitir muito pensamento ruim, de raiva, de revolta, de autopiedade, enfim, eles vão poluir a nossa psicosfera com uma quantidade imensa de energia negativa que eles vão emitir, tá? Porque, gente, temos que pensar, são mais de 4 bilhões de seres, e o tempo, o período em que essa operação de Miguel Arcanjo vai acontecer é muito pequeno. Isso tudo, gente, vai acontecer em 3 dias e 3 noites. Então, imaginem a velocidade, a rapidez com que tudo vai ser processado, né? E junto, essa onda que vai ser emitida por esses seres trevosos que vão ser deportados, ela vai, digamos assim, provocar uma amplificação junto aos encarnados despreparados, aqueles encarnados que só trabalham a materialidade, né? Então essas pessoas, elas vão captar essas ondas de terror, de raiva, de revolta, e elas vão começar a sentir aquilo, e aquilo vai reverberar de uma forma assim muito, muito grande.
aumentando em muito essa quantidade de energia ruim, tá? E somado a isso tudo, nós vamos ter uma grande quantidade de semimatéria poluída com energia de baixíssima vibração, que ela será oriunda da decomposição dos perispíritos desses 4 bilhões de seres que vão ser deportados. Porque eu já expliquei para vocês que quando a gente muda de planeta, o que vai embora é a mônada, é a alma. O perispírito que nos reveste, ele pertence ao planeta onde nós estamos fazendo a nossa jornada evolutiva. Então, esses seres todos que vão embora daqui exilados, eles obrigatoriamente deixarão seus perispíritos aqui no planeta, né? E vão só as mônadas. Quando chegar lá no planeta destino deles, eles vão receber novos perispíritos que serão, digamos assim, confeccionados a partir da semimatéria do planeta para onde eles estão sendo exilados. Então, gente, imagina assim, é como se fosse assim, vai trocar de roupa, né? E a roupa, gente, é aquela roupa fedorenta, acabada, rasgada, suja, detonada, né? Então é mais ou menos isso. Vem aquelas roupas, tudo aquilo precisa ser reciclado, precisa ser limpo, precisa ser lavado, né? Então é mais mal comparando, é mais ou menos o que vai acontecer. Então, todas essas energias juntas, né? A energia deletéria das torres, né? Que vai ser aterrada, a energia dos seres que serão capturados, a reverberação dessa onda junto aos encarnados despreparados, né? Mas essa energia dos perispíritos que serão decompostos, gente, é muita energia demais para o planeta processar sozinho, né? Porque a Terra, ela tem uma capacidade limitada para isso. Então, por isso é que nós vamos receber essa grande ajuda de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai oferecer uma energia extra que virá dessas reservas de cristais que nós temos no planeta, para que o planeta, coitadinho, tenha condição de depurar isso tudo, transmutar isso tudo num período, digamos assim, bem rápido, né, acompanhando a vinda dessa energia, e para que não haja nenhuma consequência de somatização no planeta devido ao excesso de energia ruim, tá bom, gente? Porque se não houvesse essa ajuda, essa energia extra fornecida pelo nosso amado Cristo, o planeta poderia sim somatizar na forma assim material mesmo, catastrófica, na forma de catástrofes planetárias, né? E não é esse o desejo do Cristo. O Cristo, ele nos ama demais, ele quer que a nossa transição ela ocorra da melhor maneira possível. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo. E se você gostou do vídeo, por favor, dê seu like, clica no sininho, faz um comentáriozinho, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que vocês gostam do conteúdo do canal, né? E é isso aí, pessoal. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo, todas as terças e todos os sábados. E lá no podcast, às segundas e quartas-feiras. É só vocês entrarem no Spotify e digitarem Bastidores da Transição Planetária, que o meu canal aparece lá. Tá bom, pessoal? Então é isso. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos continuar com a nossa série sobre Javé e o nosso Cristo amado.
e eu vou falar para vocês sobre as criações da elite trevosa aqui no nosso planeta. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, onde eu sempre gosto de saudar todos vocês, meu público querido do YouTube, do podcast, desejando a todos vocês, pessoal, muita saúde, muita alegria, muita harmonia e principalmente, gente, muita esperança, porque o nosso Cristo amado, Ele está no controle de tudo, Ele está no leme aqui do planeta. Não tenham a menor dúvida sobre isso. Pedindo também, gente, por favor, não deixem de orar, orem sempre pedindo pela paz no mundo, pela suavização da operação de despertamento físico e também pelo resgate as almas perdidas que se encontram aí, tadinhas, na crosta e nos umbrais do planeta. Pois muito bem, pessoal, vamos ao assunto então, sem mais delongas. Hoje nós vamos conversar, pessoal, sobre as criações da elite trevosa, essa terrível equipe que veio aqui para a Terra quando o planeta era ainda apenas uma bola de fogo. Então, como vocês já sabem, Javé ou Brahma, ou enfim, ou Zeus, enfim, tem muitos nomes, ele criou várias mentiras entremeadas, misturadas com meias verdades, que lhe dão um aspecto majestoso e quase que irresistível para os corações infantis existentes aqui no planeta Terra. Porque vocês sabem, todos os seres que são muito elevados, eles nos veem como crianças, porque crianças ainda somos no quesito evolução. Nós ainda estamos muito no início do nosso trajeto evolutivo. Por isso, todos nós somos considerados como crianças. Pois muito bem, nós temos isso tudo, gente, sempre como eu falo, quem está falando, quem está passando essas mensagens, todas, né, quem passou, aliás, foi o nosso estimado Tiberíades, nosso cavaleiro templário, ele auxilia Miguel Arcanjo, e ele vai estar aqui na Terra fazendo essa operação de faxina, retirando, capturando todos os seres trevosos desencarnados do planeta. E além de nós sermos considerados crianças, nós temos que nos atentar que aqui para a Terra foram arremessados muitos seres trevosos, reprovados em Capela e em outros orbes em igual estado vibratório. A maioria dos espíritos que estavam no planeta vieram de Capela, a grande maioria, porque Capela estava como hoje nós estamos, em processo de transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Então foi feita uma faxina lá, quem foi reprovado veio para a Terra, mas não veio só pessoal de Capela, não, tem gente de outros orbes também, igual situação de reprovação, tá? Então imagina, todo esse povo aqui junto, aqui na Terra, isso significa o quê? Que as populações ancestrais, elas na sua imensa maioria eram compostas por seres exilados. E se eles eram seres exilados, é porque eles também eram trevozinhos. Por isso que essas teorias do Javé fizeram tanto sucesso, porque houve uma certa afinidade vibratória, tá? Convenhamos, né?
Mas enfim, por isso, então, conforme Tiberíades nos explica, né, que essa população toda, como já era também trevozinha, ela acolheu todas essas explicações e se subjugou voluntariamente a este tipo de autoridade cruel, cheia de ira e punições, por ecoarem essas vibrações em seus corações trevosos. E por isso, gente, como eu já falei, o grande sucesso deste ser junto às populações iniciais do planeta. E quando, para que ele foi arremessado junto com a sua corte de seguidores trevosos, também muito inteligentes e muito maus, recebeu ele a missão de tornar o planeta habitável. O que esperava o Cristo com isso? O nosso Cristo amado esperava que o árduo e difícil trabalho fosse amolecendo os seus corações, descristalizando as vibrações de ódio e violência ali acumuladas. Mas, infelizmente, Javé não conseguiu, coitado, superar seu excesso de orgulho e de arrogância, e ele começou a achar que ele tinha criado tudo sozinho. E se você estiver gostando do conteúdo aqui deste vídeo, já sabe, gente, aquele pacotinho youtubístico, né? Dá o seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com os amigos, com as pessoas conhecidas. Se você não for inscrito, por favor, me dê a honra da sua inscrição aqui no canal. Nós, gente, já estamos quase chegando aos 50 mil inscritos, gente. Vamos fazer uma campanha, vamos se inscrever, vamos chegar aí a 50 mil pessoas despertas, gente, que vai ser uma verdadeira maravilha, né? Mas vamos então continuando o assunto. Devido ao seu baixo padrão vibratório, o Javé não conseguia enxergar as entidades da alta espiritualidade planetária que serviam ao Cristo e que o estavam auxiliando incessantemente nesse processo de cocriação. Como ele tinha vibração muito baixa, ele não conseguia enxergar. E ele começou a achar, então, que ele era o maioral, né? Que ele era o the best, né? E então, o que ele quis? Tentou, Javé, impor no planeta espécies assustadoras e violentas como ele, que foram os dinossauros. Eu já contei sobre os dinossauros para vocês num vídeo preparatório, que eu disse que era preparatório. E o número desse vídeo, gente, é 153 aqui desse canal. E lá no podcast é o episódio número 293. Então, quem estiver chegando agora no canal, bora lá assistir, porque é muito interessante esse vídeo. Enfim, e aí é claro que vem a pergunta, né? Mas por que Cristo permitiu a criação desses seres tão violentos, tão assustadores? Que realmente, né, gente, os dinossauros são bichos para dar medo mesmo, né? E o que o Tiberíades me explicou? Ele disse: olha, minha filha, Cristo permitiu isso achando, na expectativa de que dessa forma o Javé e seus companheiros, né, os arcontes no caso, que eles iriam esvaindo essa violência e eles iriam se afeiçoando ao planeta, tal qual a criança pequena
que brinca e brinca com seus brinquedinhos até que os abandona por ter crescido, né? E começado a gostar de coisas mais adequadas ao seu estágio de desenvolvimento. E o tempo foi passando e Javé continuava afeiçoado aos seus dinossauros ferozes e pouco inteligentes. Até que o nosso Cristo amado, já premido por sua missão de evoluir o planeta, tomou a decisão de extinguir todos esses seres para que os mamíferos pudessem emergir, porque os mamíferos já existiam nessa época, mas eles eram assim, gente, bem pequenininhos e eram reduzidos, porque o planeta estava infestado de dinossauros. Então os mamíferos não conseguiam, eles não conseguiam aumentar a sua população. Então o Cristo tomou essa decisão para que os mamíferos pudessem emergir e prosperar no planeta. Isso por quê, gente? Porque o Cristo já tinha os planos em que o nosso planeta, a Terra iria ser a principal herdeira dos espíritos de Capela. E para isso era preciso que os mamíferos se desenvolvessem, fossem se evoluindo até que chegassem num estágio aí dos primatas, para daí dos primatas conseguir fazer os primeiros hominídeos, que estes sim seriam capazes de receber os espíritos dos seres exilados de Capela. Não só de Capela, de outros orbes, mas principalmente os seres de Capela. Estou falando aqui, gente, da época lá dos dinossauros, tá? Então, agora vocês prestem bem atenção no que o Tiberíades vai dizer. Ele disse o seguinte: nos primórdios da existência de vida aqui no planeta, na sopa primordial de elementos, que Javé já estava aqui naquela época. Vocês lembram que Javé chegou quando a Terra era uma bola de fogo? Então ele foi trabalhando isso tudo, né? O que ele fez? Ele transmitiu a essa sopa primordial a sua energia violenta, impregnando o DNA primordial do planeta. E esse DNA primordial do planeta, ele foi se suavizando com as eras, mas até hoje ainda perdura em todos os seres que necessitam ainda se alimentar de carne para terem um bom desenvolvimento físico e mental. E olha outra coisa que o Tiberíades nos conta. Ele disse o seguinte, que Javé criou esse sistema para se alimentar da energia do medo das criaturas, das vítimas, aquelas que eram comidas e tal. E dessa forma, ele se sentir fortalecido, tá? Dentro desse sistema trevoso. Dessa forma, abdicou Javé da chance de se descristalizar no mal. E aí o Tiberíades falou, mas isso tudo, minha filha, será corrigido no futuro, quando os mansos de coração optarem pela reengenharia genética que os tornará vegetarianos sem qualquer prejuízo à sua saúde. Já falei também sobre isso com vocês, que lá no futuro nós vamos receber uma tecnologia maravilhosa de engenharia genética que vai nos permitir, a quem assim o desejar, porque nada é imposto, tudo você faz pelo seu livre-arbítrio,
você vai poder optar por se submeter a um tratamento desses e você vai deixar de ser carnívoro, vai poder se alimentar exclusivamente de vegetais, sem qualquer prejuízo ao crescimento corporal, à memória, enfim, ao bem-estar do corpo físico, né? E eu falei, inclusive, desses assuntos para vocês no vídeo 143 aqui do YouTube e lá no podcast, no episódio número 282. E, enfim, o nosso estimado e querido Tiberíades, ele continuou, então, dando a sua aula, né? Deixa eu pegar aqui o papelzinho que grudou. E ele disse assim, que esse fenômeno desse tipo de criação, incorporação de violência no DNA da sopa primordial, ele falou que é bastante comum nos planetas novos. Eis que também é frequente a ida de elites trevosas de planetas em transição, né, como o nosso, por exemplo, para orbes em estágio inicial de formação. E em muitos casos é obtido sucesso com esses seres, que começam a desenvolver o amor quando se veem co-criando as espécies. É importante, gente, frisar que muitos dos componentes da elite trevosa conseguiram sair do estado trevoso em que se encontravam, retornando aos seus orbes de origem ou então tornando-se protetores aqui do nosso planeta. Ou seja, esta é uma metodologia que funciona. Porém, e sempre temos um porém, alguns seres, valendo-se da lei do livre-arbítrio, optaram por não evoluir, teimando em permanecer em estado trevoso. E foi esse justamente o caso de Javé. Javé, Vishnu e Shiva são seres extremamente inteligentes, muito, muito antigos, que infelizmente optaram por não quererem evoluir, por não descristalizarem os seus corações. E o que vai acontecer com esses seres? Esses seres não elevados, que formam hoje a elite trevosa aqui da Terra, deixarão o planeta em breve, via portal dimensional, para um outro orbe, eu já contei isso para vocês, que se encontra em estado ígneo. Ou seja, eles vão embora para um sistema solar com planetas que estão no início da sua formação, né? E eles vão para lá para refazerem as suas jornadas evolutivas. Vão ter que repetir de ano, pessoal. Só que agora a coisa vai ficar mais séria para eles. Por quê? Porque eles não vão contar mais com as suas poderosas inteligências, que lhes serão obstaculizadas temporariamente, é claro, né? Até que eles decidam utilizá-las para a luz. E eles não vão poder reclamar, porque receberam inúmeras chances para descristalizarem os seus corações, tá? Mas é o que vai acontecer. É triste, vai ser doloroso para eles, mas infelizmente é o caminho, é a opção que eles mesmos escolheram, né? E mais informações vão ser dadas para vocês sobre esse terrível ser, o Javé, no próximo episódio aqui desse canal, tá bom?
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Meu nome é Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um aviso muito importante que nós recebemos da alta espiritualidade do planeta. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, hoje eu gostaria muito de contar para vocês sobre um aviso muito importante que nós recebemos da nossa espiritualidade planetária. E esse aviso, gente, ele foi dado por uma entidade de altíssima evolução. E essa entidade, ela pertence à classe, ao grupo dos anjos guardiões da humanidade terrestre. Ou seja, são espíritos evoluidíssimos que cuidam de milhões de almas, de milhões de pessoas. E não é comum, nada comum, que eles se comuniquem conosco. Mas nós acreditamos que, dada a importância do momento em que nós estamos passando, que nós estamos vivendo enquanto humanidade, eles julgaram importante dar essa comunicação. Então foi com um grande sentimento, sim, de honra que nós recebemos essa comunicação. Mas vamos lá. Vamos prestar, gente, eu peço que vocês, por favor, prestem bastante atenção ao que eu vou dizer, porque é um aviso sério, é para levar a sério, pessoal, porque quem levar a sério vai ser poupado de muito dissabor e principalmente de ser atingido por muita energia negativa. Mas vamos lá. Devido à iminente operação de Miguel Arcanjo, que vai capturar todos os seres trevosos aqui do planeta, a elite trevosa, ela se encontra desesperada. É claro que eles nunca vão assumir isso, porque eles são extremamente orgulhosos e mentirosos. Eles estão sempre blefando, estão sempre jogando cartas errôneas, com informações errôneas, mas Deus e a espiritualidade que conhece o que vai no fundo do coração desses seres tão carentes de luz, sabe que eles estão realmente em desespero, né? E por que eles estão desesperados? Eles estão desesperados porque eles não querem ser exilados aqui do planeta. Eles querem porque querem ficar aqui e querem porque querem continuar fazendo das suas. Só que isso, gente, já não será mais possível, porque o nosso Cristo já declarou que o planeta vai passar de fase. Nós vamos sair do mundo de expiações e provas e vamos caminhando para nos tornarmos um mundo de regeneração. E quando a gente transpor esse portal, todas essas entidades, todos esses seres tão carentes de luz, não vão ter mais condições vibratórias de aqui permanecer. Por isso eles vão ter que ir embora para outros orbes que sejam mais adequados à sua situação evolucional. Pois bem, mas como eles são muito rebeldes,
e são assim muito teimosos e orgulhosos. Eles estão tentando desesperadamente fazer tudo o que eles podem para tentar na cabeça deles reverter um quadro que é inexorável para eles, que é o quadro justamente do deporte e do exílio aqui do planeta. Então, o que eles estão fazendo, gente? Eles pegaram aquele restinho de energia deletéria que sobrou quando houve o desmonte da rede deletéria. Isso eu já contei para vocês em vários vídeos, né? Quem assistiu sabe e está por dentro. E aí o que eles fizeram? Porque sobrou um tanto dessa energia deletéria que ainda está rodando nos nossos sistemas físicos de energia elétrica e de telecomunicações. Essa energia, ela está assim em estanque, ela não aumenta mais porque a rede deletéria, ela foi completamente desmontada. Mas enfim, o que eles fizeram? Como eles não podem contar com o aumento da energia deletéria, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando toda a energia que hoje corre pela energia elétrica, pelas torres de energia elétrica, estão transferindo essa energia para as torres de telecomunicações, tá? E transferindo, qual que é o intuito deles? É aumentar a quantidade de energia deletéria nas redes de telecomunicações, né? E concentrar a ação dessa energia sobre as nossas mentes. Então, pessoal, principalmente essa energia, ela estará sendo canalizada de forma concentrada para os nossos celulares e também para todos os noticiários, tá? Qual o objetivo disso? Abaixar a nossa frequência vibratória o máximo que eles puderem, porque eles acham lá na imaginação deles que se eles conseguirem fazer isso, eles vão impedir o planeta de alçar esse degrau evolucionário. Só que não, gente, isso já está definido. A separação do joio e do trigo, ela já foi feita. Os seres trevosos estão todos marcados. Eles não sabem, mas todos estão marcados, inclusive os encarnados. Mas, enfim, eles acreditam nisso e eles vão lutar até o final para tentar fazer isso acontecer. Então, qual é o conselho amoroso do nosso anjo guardião que veio aqui, gente, especialmente para nos prevenir, nos avisar sobre isso? Ele orientou da seguinte maneira, falou, gente, muito cuidado com os celulares, porque haverá agora, nesse final de tempo, uma concentração absurda de energia deletéria, energia ruim. Utilizem os celulares exclusivamente para fins de negócio e para atender e receber chamadas telefônicas. Não utilizar o celular como meio de entretenimento, porque é por aí que a energia deletéria ela vai entrar. E isso, gente, pode nos causar muitos dissabores, sabe? Aquele negócio assim de que de repente arma uma briga e quando você vê o tempo fechou, todo mundo brigou com todo mundo ficou magoado com todo mundo. Enfim, são essas coisas assim que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, gente, é o fim dos tempos. Não é o fim do mundo que vai acabar tudo, mas é o fim deste tempo de trevas. E antes que a operação de Miguel Arcanjo inicie, tudo terá um frenesi, tá? Esse desespero aí dos trevosos, ele vai atingir um clímax. Vai atingir um clímax até o momento do início da operação, quando então eles serão todos capturados
e extraídos aqui do planeta. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado com vocês, mais cuidado ainda, gente, com as crianças. Por favor, poupem as crianças das telas o máximo que vocês puderem. Eu sei que às vezes dá mais trabalho entreter uma criança, mais fácil você dar um tablet, você dar um celular na mão dela, deixa ela lá e você fica fazendo outras coisas. Mas nós estamos vivendo, gente, uma época muito complicada do ponto de vista energético. Então, quanto menos exposição às telas todos nós tivermos, melhor será, tá bom? Então, gente, fica aí o recado, né? Muita oração, vamos orar pela paz no planeta, porque antes da operação de Miguel Arcanjo, tudo vai ter uma, digamos assim, uma piora mesmo, tá? Vai dar uma piorada antes de melhorar, tá? Então, a gente tem que estar preparado para isso. E sempre sabermos que nós não somos abandonados por Deus, que em momento nenhum nosso Cristo nos abandonou ou nos abandona. Todos nós somos muito protegidos, todos nós temos um anjo guardião que cuida de nós, todos nós temos um mentor que está conosco desde o momento em que nós nascemos até quando acontece o nosso desencarne, ele está ao nosso lado, nos protegendo, nos orientando. Então nós não estamos sozinhos, pessoal, não é para perder a esperança, tá? Nós estamos no finalzinho aí dessa grande luta espiritual entre o bem e o mal, onde nós já sabemos com antecedência que o bem vai vencer. Tá bom, pessoal? Eu gostaria muito também de pedir para vocês adquirirem os livros. Leiam os livros, gente, porque tem muita informação neles que eu aqui não consigo passar para vocês, porque o tempo aqui é limitado, né? E os livros, gente, eles têm muita informação a mais do que as informações que eu passo para vocês, porque a espiritualidade, eles têm um poder de concisão, pessoal, que assim, em 3, 4 folhas, eles colocam assim vários assuntos super importantes, um mais importante que o outro, e que eu muitas vezes, gente, não consigo reproduzir à altura, né? Então seria muito interessante, quem gosta de ler, gente, leiam os livros, tenham os livros com vocês, porque esses livros, gente, ainda vão ser bastante importantes daqui para frente, né? O que eu posso dizer também é que a nossa terceira fase, ela já começou, e ela começou, gente, começou bacana mesmo. Muitas entidades de muita luz têm se apresentado, seres estelares também, transdimensionais, de altíssima evolução, têm feito contato. Então eu quero ver devagarinho, eu vou tentar já começar a passar para vocês algumas dessas informações que eu tenho recebido. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, gente, se inscrevam no canal. Eu nunca peço para vocês se inscreverem no canal, mas eu gostaria muito. Por favor, se inscrevam no canal, deem o seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo, faz uma observaçãozinha, que isso tudo, gente, me ajuda aí no algoritmo do YouTube, e também porque eu tenho um forte desejo de repassar essa mensagem de esperança para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar preparadas para esse grande evento da transição que, segundo a espiritualidade, está cada dia mais próximo. Pessoal, se você me assistiu até agora, você vai ficar sabendo que o nosso Cristo amado, ele está na última fase da decodificação dos cristais planetários. E isso, gente, significa o quê? Que toda a fase de preparação do planeta
para o evento, grande evento aí da transição planetária, está terminando. Então, isso significa o quê? Que essa operação está realmente muito próxima de acontecer. E nós temos que estar preparados para isso, ficarmos tranquilos, ficarmos serenos, orarmos todos os dias, nos conectarmos com a divindade. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês todas as terças e todos os sábados aqui no YouTube. Tá bom? Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos continuar o vídeo anterior, aonde o nosso eminente Aristófanes, ser grego, que foi dramaturgo, viveu na Grécia Antiga, ele nos conta sobre o grande resgate das almas perdidas. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo, onde eu sempre gosto de cumprimentar todos vocês, desejando muita paz, desejando que vocês tenham muita saúde, agradecendo a audiência e o carinho de todos vocês e pedindo, gente, quem não está inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva, cliquem lá no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que são feitos, porque assim vocês me ajudam a fortalecer o canal e a oferecer esse material aí para mais pessoas, para que nós possamos disseminar, gente, a fé, a esperança, a boa nova sobre o mundo de regeneração super legal que vem aí. Mas vamos para o assunto, né, gente? Então, assim, no vídeo passado, nós tínhamos comentado sobre a ótica espiritual, sobre o show de abertura dos nossos Jogos Olímpicos em Paris. E essa análise que foi feita por uma entidade versadíssima nessa área, onde foi colocado todo o ponto de vista espiritual, ele falou aí sobre aquele apagão posterior que houve, e quem não assistiu o vídeo, gente, eu super recomendo, bora lá assistir, porque tá muito interessante. Quem estiver chegando hoje no canal, vá lá e assista, porque tem muita informação relevante lá. Mas então, essa mesma entidade grega que esteve, ele então passou por um outro assunto também muitíssimo interessante que eu vou agora compartilhar com vocês, que é a grande operação de resgate das almas, dos espíritos que estão perdidos aí no umbral e na crosta terrestre. Olha só. E ele falou isso num momento em que ele já começava a se despedir, e ele começou a se despedir e falou: olha, filha, eu estou indo embora porque nós temos muito o que fazer, porque a espiritualidade maravilhosa do planeta está concentradíssima nesse momento na missão de resgatar o maior número possível de almas perdidas no umbral. E eu na hora, né, acendeu fiquei muito curiosa sobre essa operação, e ele percebeu, e aí deu essa colher de chá aí pra gente de informação antes dele ir embora. E então, gente, olha só, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Ele explicou o seguinte, que a quantidade dessas almas perdidas é muito grande, infelizmente, devido ao despreparo espiritual em que elas se encontram, porque elas não têm um mínimo conhecimento espiritual e muitas, inclusive, nem sabem que o seu corpo físico morreu. Então elas continuam andando ali perdidas na crosta terrestre,
vão em casa e ninguém vê e elas não entendem nada, ficam assim desesperadas, vão ficando tristes. Às vezes elas caem nas mãos dos trevosos, é terrível. Então ele explicou, falou: olha, minha filha, por isso é que foi feita aquela grande expansão em todas as colônias espirituais, no mundo todo, justamente para bem receber essas almas e poder abrigá-las com dignidade, para que elas fiquem protegidas quando houver a grande operação de Miguel Arcanjo. Não sei se vocês se lembram, quem segue o canal, eu falei sobre a expansão das colônias que está havendo. Acredito que já deva ter terminado, que inclusive quem deu essa mensagem, gente, foi o nosso queridíssimo ministro Clarencio, da colônia Nosso Lar, que nós tivemos a grande honra de receber aqui. E essa mensagem, gente, ela está no vídeo de número 80 no YouTube, e o pessoal que segue o podcast é o episódio de número 218, tá? Então, aí ele só fez esse pequeno parênteses, né? Mas vamos continuar aqui. E a entidade falou assim: olha, Jesus está aguardando pacientemente que este último trabalho, que é o resgate dessas almas, seja feito pela espiritualidade do planeta e que todas as almas errantes elas sejam consultadas. Todas, absolutamente todas serão consultadas e permanecerão no umbral apenas aquelas que declinarem da misericórdia do abrigo. Gente, isso é muito bonito. Eu fiquei assim muito impactada com essa informação. E ele então falou que Jesus, aquilo que a gente já sabe, né? Que Jesus é extremamente misericordioso e a todos dá as mesmas chances. Então vejam bem, essas almas, que são essas almas errantes, elas são almas de pessoas que não são ruins, elas não são más, elas são apenas despreparadas espiritualmente, por crenças erradas, por formas de informações falhas que vieram. Então elas ficam ali perdidas, vagando no umbral, vagando na crosta terrestre, sem entender. Muitas nem sabem que morreram, que o corpo físico morreu, né? Porque na verdade a alma não morre, né? O que morre é o corpo físico. E elas ficam ali perambulando, perdidas. E o Cristo, olha que coisa maravilhosa, dentro da sua misericórdia, o que ele permitiu? Que fosse feito todo um trabalho pela nossa espiritualidade, convocando essas almas errantes para virem ao abrigo das colônias, né? Vem, pessoal, venham conosco, venham para as cidades espirituais, venham para as nossas colônias, se abriguem, porque quando a operação de Miguel Arcanjo começar, as energias que vão rolar ali no umbral vão ser fortíssimas. E essas entidades, elas não têm o mínimo preparo para suportar uma energia dessa. Vai ser muito sofrido para elas. Então, o Cristo, através da nossa espiritualidade, está oferecendo a todas elas a chance de virem para as colônias, se refugiar, se proteger dessa grande, imensa onda magnética que vai abrasar o planeta e que vai possibilitar a operação de Miguel Arcanjo e suas legiões de cavaleiros templários. Então, só vão ficar mesmo no umbral aqueles que não, os teimosos, né? Aqueles que não querem aceitar a ajuda, porque sempre tem os teimosos, né? E então a entidade contou isso, né? E aí me motivou mais ainda no trabalho, porque eles são maravilhosos, né? Falar, minha filha, continua isso mesmo, vai trabalhando, vai contando para as pessoas, vai passando para elas essa fé,
essa esperança no nosso Cristo amado e de que em breve, esse mundo de regeneração vai estar aqui, chegando no planeta. E aí se despediu e foi embora. E na sequência, porque sempre durante as sessões psicográficas eu recebo mais de uma mensagem, veio o nosso queridíssimo capitão. E o que disse o capitão? O capitão veio, né, sempre alegre, sempre querido, né, porque ele é muito alegre, muito querido, ele sempre me ajuda muito, porque ele está comigo, gente, desde a primeira psicografia que ele está acompanhando, que já tinha mensagens dele, e então, assim, ele é o porta-voz da equipe do Segundo Império que me assiste, e ele muito me esclarece, às vezes eu fico com dúvida, ou às vezes eu fico insegura em algum ponto, ele vem, ele me ajuda, ele me esclarece, ele pontua, então eu tenho muita confiança nele, tenho assim muita confiança no trabalho junto com ele. E ele veio, ele sempre vem no final, né, para dar um alô, e ele falou, olha, minha filha, nós também vamos indo porque a espiritualidade todinha do planeta está concentrada nessa missão de resgate. E aí eu ainda perguntei para ele, né, falei, capitão, mas por favor, o senhor pode me contar como que está essa operação, qual é o andamento dessa operação, esses espíritos, eles estão conseguindo aceitar a ajuda que vocês oferecem, como que está essa receptividade deles a esse imenso trabalho que vocês estão fazendo? Claro, se o senhor puder me contar, né, se for possível. Aí ele, como sempre, com aquele carinho, né, ele falou, bem, minha filha, posso contar sim. A maior quantidade das almas que têm sido contatadas até agora no planeta, graças a Deus, está conseguindo entender a situação e está aceitando a nossa ajuda. Estão vindo, estão voltando conosco para as colônias espirituais. Só que, infelizmente, existe um percentual de seres muito teimosos que não querem aceitar a nossa ajuda. E a esse grupo de seres teimosos, nós aqui na espiritualidade os chamamos de filhos de Tomé. Vocês sabem, por causa do episódio de São Tomé, né? Que São Tomé queria ver para crer, né? Ele botou o dedo lá na ferida de Nosso Senhor só para ver se era mesmo Jesus que estava lá, né? Então, esses seres, eles reagem da mesma forma, eles não estão acreditando no que a espiritualidade está lhes dizendo. E o que vai acontecer com eles, coitados? Eles vão sofrer, vão ficar à mercê dos elementos no umbral quando houver a operação de Miguel Arcanjo. Porque não vai haver lugar para se esconder, gente. Não vai haver, porque eles vão passar vasculhando tudo, não vai ter buraquinho, não vai ter esconderijo, não vai ter caverna, não vai ter nada, lugar nenhum aonde essas entidades possam se abrigar. E o que a gente vai fazer? Eles vão sofrer, vai ser um episódio sofrido para eles, mas talvez somente dessa forma que eles vão acreditar finalmente no que a espiritualidade lhes diz. E o que vai acontecer depois? Logo depois que Miguel Arcanjo e seus cavaleiros templários terminarem a operação de extração de seres trevosos aqui do planeta, que é uma outra forma como eles se referem à operação de Miguel Arcanjo, quem que vai restar no umbral, gente? Vai ficar esses seres teimosos, só que eles vão ficar assim, gente, acabados. Vai todo mundo desmaiado, vão ficar no chão, caídos. E o que vai acontecer? Na sequência, virão as equipes de socorro espiritual que vão vasculhar esses umbrais, a crosta inteirinha, vão recolher esses espíritos que estarão desmaiados, estarão desenergizados e vão levá-los para os hospitais
nas diversas colônias pelo mundo inteiro. E depois que esses seres todos forem recolhidos, vai começar, gente, a grande modificação nos umbrais, aonde eles vão deixar de existir e no seu lugar haverão lindas colinas, árvores, grama, frutas, o sol vai brilhar, vai iluminar toda aquela área, rios vão surgir, lagos, passarinhos, vai haver uma transformação total nos ambientes umbralinos que nós temos hoje no planeta. Vão restar apenas pequenos pedaços de umbral aqui, ali, acolá, justamente para receber as almas dos encarnados trevosos à medida que eles forem desencarnando. Mas quando o último desencarnar e for devidamente exilado, até aqueles últimos pedacinhos de umbral, eles vão desaparecer. Uma ótima notícia, né, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então é isso, um grande abraço e até lá! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a questão de não precisarmos ser perfeitos para permanecer aqui no planeta. Uma ótima notícia, não é? Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, onde eu gosto de cumprimentar todos vocês, meus queridos ouvintes, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas, muita alegria e principalmente, pessoal, esperança, porque o mundo de regeneração está chegando. Como sempre, continuar, gente, a pedir que vocês continuem orando, porque está dando muito certo. Nossa egrégora de orações está cada vez mais forte, pessoal. Nós estamos conseguindo obter várias suavizações. Então, vamos continuar orando pela paz no planeta. Vamos continuar orando para que a operação de rescaldo das almas perdidas no umbral, que aliás está bem no finalzinho, possa terminar com pleno êxito, que todas, 100% dessas almas desejem ir para o abrigo das colônias espirituais. E também vamos orar pelo primeiro grupo aí de órfãos das trevas que surgiu com a quebra da teia neural trevosa que havia no planeta, e pelas cidades, gente, do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que foram sedes de estações da discórdia e que por esse motivo ficaram com grandes bolsões ainda de energia deletéria em seu subsolo. Então nós temos que todos nos unir e orar para que esses bolsões possam já ir sendo transmutados pelo planeta em energia benigna, tá, pessoal? Claro que todo mundo que está morando em outras cidades, gente, a recomendação também é orem pelas suas cidades também, porque os trevosos estão por tudo que é canto, eles estão em tudo que é lugar, principalmente agora que está chegando uma leva de seres
muito, muito trevosos, que eles vieram fugindo das locas desmoronadas, tá? Então eles estão tudo aí na crosta terrestre. Se não chegaram, estão chegando. Então é um momento em que a gente precisa realmente orar, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Existem canais maravilhosos que estão congregando as pessoas para a oração. Quem desejar participar, deve participar. Tem o canal da Lucila, maravilhoso. Nós temos também os freis que rezam terços. Então, gente, sabe, não faltam oportunidades para quem deseja orar em grupo, tá? Então, gente, vamos continuar orando porque está dando muito, muito certo. Mas vamos ao assunto do vídeo, né? Opa, bati aqui, gente, desculpa. Quem deu essa magnífica aula foi um espírito muito iluminado aqui da nossa esfera planetária e que ele milita na área da psicologia. E ele declinou seu nome e disse que se chama Epaminondas. E após os cumprimentos iniciais, ele já começou a dar a aula dele, né? E ele falou assim, olha, pensem em todos os seres que são desprovidos de confortos materiais. Orem para que a misericórdia divina os alcance. Então, gente, vamos orar também pelas pessoas que vivem nas ruas, os que fogem das guerras, os que fogem das catástrofes climáticas, que são obrigados a migrar. Orai por todos, para que sejam atendidos pela divina providência. Porque às vezes a gente está tão distante, não tem como a gente mandar um prato de comida, mas então pelo menos vamos orar à divina providência, para que a divina providência alcance a todas essas pessoas que estão sendo atingidas por essas calamidades, as pessoas que estão nas ruas, abandonadas, né? E ele falou, essas orações devem se fazer presentes nos seus corações diariamente. Eis que em breve tudo se precipitará e muitos que hoje estão vivendo confortavelmente, desdenhando dos necessitados, ou até mesmo provocando estados de miséria e fome, ficarão ao relento por sua vez. De qualquer forma, né, orai por todos, porque muito necessária será a providência divina para todos no planeta. Porque a operação de despertamento físico, pessoal, ela vai acontecer, porque está prevista no livro da vida, cuja página foi virada por encerrada esta fase da graça. Vocês sabem que já saiu agora nos vídeos anteriores, aonde foi contado, foi esclarecida essa questão do livro da vida. Então, gente, a operação de despertamento físico, ela está lá já. Isso não tem como eliminar. Nós vamos passar por isso. E será, gente, a última grande prova que o planeta vai passar. Ah, vai ser facinho. Não vai ser fácil não, gente. Não vai ser fácil. Nós vamos enfrentar dificuldades, tudo vai dar um tranco assim, porque a gente vai ficar sem internet. Então, assim, não é que vai ser tudo flores. Não, nós vamos passar por dificuldades. Mas não devemos nos apavorar, porque quem orar será muito protegido. A providência divina estará sobre todos nós. E o que é melhor, nós vamos nos livrar desse peso horrível
da psicosfera que atualmente nos oprime tanto. E a gente fica assim, tá terrível, né, gente? Tá terrível. Tem que fazer um esforço constante para manter nosso padrão vibratório um pouco mais elevado, porque o nosso entorno não está ajudando muito, não. Isso é realmente um verdadeiro teste que todos nós estamos atravessando. E o Epaminondas continuou dando a sua aula. Ele falou assim: só que isso, o fato da gente ter a operação de despertamento físico, não impede que se possa rogar pela sua suavização. Ou seja, essa operação está escrita no livro da vida. Ela vai acontecer. Agora, ela pode acontecer de uma maneira mais rude, mais violenta, ou pode acontecer mais suave. E isso sim, nós ainda estamos em tempo de rogar, de pedir que a operação de despertamento físico, gente, seja o mais suavizada possível, tá? Então, as orações continuam a ser extremamente importantes para a obtenção dessas suavizações. Mas tudo sem medo, pessoal. Por favor, sem medo, porque o medo e a ansiedade provocam energias que alimentam e fortalecem os trevosos. Agora, próximo está o dia em que tudo isso vai ter fim, porque serão esses seres trevosos exilados para outros orbes, para recomeçarem as suas tarefas de aprendizagem e evolução moral. Porque aos seres cabe apenas seguir o eixo da lei da evolução, que vai num único sentido, sempre orientado para a luz. Isso eu já expliquei para vocês, que a lei da evolução, ela segue, gente, ela vai num sentido só. Ela sai das trevas para a luz. Então, o sentido contrário, ele não existe, ele não existe. O máximo que pode acontecer é o espírito ficar paradinho ali, parou, né? Não quis prosseguir. Mas para trás ninguém vai, só para frente, tá? E para quem for novo no canal e estiver chegando agora, tá? A gente recomenda aqui que assista ao vídeo 214 aqui do YouTube ou o episódio 354 do podcast, aonde nós falamos sobre o livro da vida. Vou deixar, gente, o número do vídeo na descrição aqui. Quem quiser, quem tiver interesse, está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal. Então já vai assistindo para poder ir se inteirando aqui dos assuntos. E o Epaminondas continuou. Ele falou assim: após o reino hominal, que é o nosso aqui, vocês vão entrar no reino angélico. Olha só, gente, porque já contei para vocês, nós temos mais um reino, né? Tem o reino mineral, vegetal, animal, o hominal e tem o reino angélico, gente, do qual muito pouco se fala. Eis que vocês não têm a menor ideia sobre ele. Vocês imaginam os anjos como sendo já seres perfeitos, criados já perfeitos por Deus, o que é uma grande inverdade. Esses seres galgaram esses altos postos de evolução à custa de duros trabalhos e sacrifícios evolutivos. Por isso, eles são empáticos e compreendem as fraquezas e as vacilações dos seres humanos aqui do planeta. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, por favor, clica no sininho para receber as novidades, compartilhe o vídeo, dá o seu like e,
Por favor, gente, se inscrevam no canal. Olha aqueles 30% ali que assistem aos vídeos, gente. Clica lá no botãozinho, nos ajude aí a fortalecer o algoritmo do YouTube para que mais pessoas possam ir recebendo essas informações preciosas da espiritualidade dos nossos irmãos estelares elevados. E o Epaminondas continuou dando sua aula. Ele falou assim: olha, minha filha, então nós dizemos isso tudo para que vocês possam compreender que nesse estágio, aonde presentemente vocês se encontram, não é exigida a perfeição. É exigido apenas a vontade sincera de agir corretamente, trabalhando por sua própria autocorreção. Gente, que notícia boa, né? Porque assim, a gente vê várias religiões que elas dão a entender que para você poder permanecer, você tem que ser perfeito. Se você não for perfeito, você é uma porcaria e você vai para o inferno mesmo, você vai para o purgatório, você não tem chance. E o que o Epaminondas está nos dizendo é justamente o contrário, gente, tá? Para permanecer os mansos de coração, aos quais nosso amado Cristo se refere no texto bíblico, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5, onde ele diz que os mansos herdarão a terra. Esses mansos de coração não significa que tenham que ser os seres perfeitos. Basta que eles sejam medianamente elevados. Porque nós vamos passar para o mundo de regeneração, mas nós vamos entrar no início do mundo de regeneração. E vamos continuar progredindo. O planeta continua progredindo e nós também, tá? Então, agora, nesse momento, quem é que vai embora do planeta? Os seres que são deliberadamente maus. Aqueles que não querem evoluir, não querem, eles acham que estão certos, que o jeito deles de pensar é o certo, que a ideia deles é a ideia correta e que não tem que ter luz coisa nenhuma, que tudo tem que ser feito na base da violência, da imposição, enfim. Então, esses seres, tá, que vão embora do planeta, que são seres que não possuem empatia nenhuma com os demais seres, né? É aquele cara que, para enriquecer, para engordar a continha bancária dele, deixa, por exemplo, de comprar medicamentos para os hospitais do seu país, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Então, esse ser é um ser que não tem empatia nenhuma pelas pessoas que estão sofrendo, que precisam ser cuidadas, que precisam receber medicação nos hospitais. Estou dando um exemplo, tá? Mas a gente vê isso, gente, no mundo todo. Esses traficantes que traficam drogas, traficam de tudo, né? E que não se importam com a saúde das pessoas, se as pessoas vão ficar dependentes, se elas vão ser infelizes, se elas vão infelicitar a família deles. Eles não estão nem aí, eles querem o quê? Dinheiro, eles querem matéria. Então, esse tipo de pessoa é que vai ser exilada, que vai embora do planeta, tá? Que vai nos proporcionar um grande alívio. E a boa notícia é que essa turma aí da pesada, eles são minoria no planeta já. A imensa maioria, gente, 78% da população encarnada, mais a população desencarnada, é constituída por seres já medianamente evoluídos. Isso, gente, é uma ótima notícia, que os trevosos se esforçam ao máximo por esconder, que eles não querem que a gente saiba que a gente é maioria. Eles querem que a gente pense que os trevosos são maioria. Então, eles são barulhentos, eles fazem uma bagunça. Nossa, onde tem 3 parece que tem 100. Eles são desse jeito, tá? Mas, na verdade, eles são
muito poucos, percentualmente falando. E eu, então, achei ótima essa informação e dei até um suspiro de alívio. E o Epaminondas falou, você está aliviada, não é? Porque o nosso Pai Eterno não vai exigir de uma criança que se comporte e tenha a maturidade de um adulto. Tudo a seu tempo, mas uma coisa será levada em consideração, sim. Que coisa é essa? O desejo de acertar, o desejo de fazer as coisas da melhor forma possível. Então, gente, é isso. Nós não podemos ter preguiça de fazer o melhor que a gente possa, né? O melhor que a gente saiba, o melhor que a gente consiga. Vamos ser caprichosos nas nossas coisas, em tudo que a gente faz, em ajudar o próximo dentro do nosso espacinho ali. Não precisa fazer grandes coisas. Eu vou construir um hospital, eu vou doar minhas coisas todas. Não é isso, é ajudar quem está ao seu redor. Você tem uma faxineira em casa? Trate-a bem, se interesse por ela. Será que ela está precisando de alguma coisa que você pode ajudá-la? A gente não sabe. Às vezes são coisas até simples para nós e para eles é um problema. Não custa ajudar, né? Tratar bem, tratar com cortesia, procurar pagar o melhor salário que vocês puderem, não ficar lá, eu vou pagar o mínimo que eu posso. Se você tem condição de pagar um pouquinho melhor, pague. Pague, pense na pessoa, ela tem que comprar comida, ela tem que sustentar os filhos, ela tem que se deslocar, ela tem que se vestir. Então, gente, é essas coisas que nós temos que pensar, essas coisas que nós temos que começar a mudar o nosso padrão de pensamento, já começar a nos exercitar no padrão de pensamento de um mundo de regeneração. Achou alguma coisa perdida? Não é sua. Você não tem que ficar com aquilo. Procure o dono, leve num achados e perdidos. Se conseguir localizar o dono, melhor ainda, devolva, sabe? São pequenas coisas que nós devemos já começar a nos exercitar, tá? E não ficar só, gente, só apontando para os outros que ainda não conseguem proceder bem, né? Que ele está falando aqui do quê? Ele está falando, está nos remetendo à questão dos julgamentos que são feitos, que a gente faz mesmo, tá? Eu me incluo nisso, não vou falar que eu sou perfeita, não, porque eu estou encarnada aqui, gente, eu estou na mesma panela aqui que todo mundo aqui que está encarnado, tá? Então a gente tem que se policiar muito na questão do julgamento, não julgar os outros, tá? Não quer dizer que a gente tem que ser vaquinha de presépio também não, tá, gente? O pessoal confunde um pouco as coisas, tá? Mas, assim, a gente tem que se mirar muitas vezes nesses exemplos tortos, até para nossa aprendizagem. Porque, olha, o aprendiz mais inteligente é aquele que aprende com os erros alheios, tá? A pessoa que consegue fazer reflexões através das experiências alheias, mas para si própria, aplicando para si própria, é o aprendiz mais inteligente que tem, né? E ele, como ele é da área de psicologia, ele deu algumas dicas, né? Ele falou assim, a gente sempre tem que se perguntar, como eu estou agindo em relação a esse assunto? Eu procedo bem ou eu procedo mal? Porque se todos começassem a fazer essas reflexões, nós teríamos uma grande melhoria em todos os níveis de relacionamento. Então, gente, quando a gente vê alguma coisa errada, que a outra pessoa, um terceiro está fazendo, ao invés de simplesmente julgar, fulano, vamos fazer uma reflexão, né? E eu, como que eu me comporto com relação a esse assunto? Não, eu já consigo enxergar isso aqui, isso eu não faço. Maravilha, gente, maravilha.
É assim que nós temos que proceder, tá? Ou não, ou talvez eu escorregasse também aí no tomate e tal. Puxa vida, né? O que eu preciso fazer para me policiar, me vigiar, para não ficar cometendo esse tipo de erro, né? É isso aí. E ele ainda ensinou algumas técnicas, gente, muito, muito interessantes sobre a questão do orgulho, né? Eu adorei, porque é um exercício prático, gente. Prático, que a gente pode fazer, todos nós podemos fazer, se assim o desejarmos, é claro. E ele já começou a explicar, né? Desculpa, gente, estou um pouquinho saindo de um resfriadinho. Um bom exercício para o orgulho é se imaginar no lugar da pessoa e tentar entender o que é que lhe passa na cabeça. Ou seja, o que é que poderia acontecer ou ter acontecido a levar a pessoa a tal situação. Poderia ser eu no lugar dela? E quando a gente pensa desse jeito, isso tem o condão de aproximar as nossas mentes, pulando o obstáculo do orgulho, que nos leva a crer que nós somos melhores que os outros. E de resto, continuar a orar pedindo pelo fortalecimento dos nossos corações, que são infantis ainda, contra o orgulho e a vaidade. Porque, gente, eles nos veem como crianças. Eles dizem que nós ainda somos crianças. Então, a gente tem que começar agora a nos exercitar, para não nos deixar levar tanto pelo instinto. A gente já tem que começar a fazer esforços no sentido de nos melhorarmos, né? E olha só, ele vai dar agora, gente, um exercício prático que eu achei sensacional. Olha só, ele falou assim: imaginem-se varrendo um cômodo repleto de areia no chão e cheio de teias de aranha. E é um bom exercício mental. A areia e as teias são, respectivamente, o orgulho e a vaidade. Ou seja, a areia é o orgulho e as teias de aranha são a vaidade, tá? Cada um vai visualizar esse cômodo, gente. Você vai fechar o olho, você vai imaginar que você está num cômodo, tá? E quando a gente conseguir visualizar esse cômodo bem limpinho, isso vai significar que nós estamos em um ótimo caminho, tá? Então, eu comecei a fazer esse exercício, gente, e olha só que interessante, eu me vi num cômodo escuro, com as janelas fechadas, e eu olhei assim, falei, não, vamos abrir essas janelas, vamos deixar a luz e o ar entrar. Aí eu saí abrindo todas as janelas, isso tudo na minha imaginação. Aí a luz entrou, quando a luz entrou eu pude ver o cômodo. E aí eu vi areia no chão, que precisava ser varrida, e as teias de aranha eu ainda não consegui visualizar, mas acredito que no futuro eu vou conseguir visualizar sim. Então, o que eu faço no meu exercício de imaginação? Pego uma vassoura e vou varrendo aquele cômodo, varrendo até deixar o chão limpinho. Essa foi a primeira mentalização que eu fiz, tá? Na segunda mentalização que eu fiz, o cômodo ainda estava com as janelas fechadas. Eu fui lá, abri as janelas, consegui olhar ele todo e varri de novo, mas já tinha menos areia, tá? E na terceira visualização que eu fiz, gente, quando eu cheguei no cômodo, ele já estava com as janelas abertas. Olha que delícia! Ele já estava com as janelas abertas, eu não precisei abrir,
tá? Então, isso tudo, gente, são exercícios mentais para a gente ir fazendo, porque isso tudo vai nos auxiliar no combate a essa questão do orgulho, gente, né? E eu adorei a dica dele, adorei. E ele falou, não precisa agradecer não, nós estamos aqui para ajudar vocês e orientá-los no que nós pudermos, né? E eu gostei muito, porque se fala muito da reforma íntima, né? Tem que fazer reforma íntima, tem que fazer reforma íntima. Tá, bom, como é que a gente faz a reforma íntima? Eu me perguntava, como é que eu vou fazer essa reforma íntima, gente? Sei lá, começar por onde? Então, olha, esse é um ótimo exercício para a gente começar a combater o orgulho e a vaidade. Então, quem quiser, gente, fiquem à vontade, lembrem-se do Epaminondas, tá? E com certeza, nesse momento que vocês estiverem fazendo o exercício, o mentor ou mentora de vocês com certeza estará presente ajudando vocês nesse exercício bem legal, bem profundo aí da psique. E ele ainda falou, ele disse assim, num mundo de regeneração, que nós vamos receber várias técnicas práticas muito úteis que vão nos ajudar na superação dessas deficiências morais que nós ainda possuímos, porque nós estamos bem longe ainda da perfeição. Também não somos aqueles trevosões, não. Nós já estamos medianamente evoluídos, mas temos um longo caminho ainda pela frente, no sentido de nos tornarmos melhores, nos tornarmos mais evoluídos, né? E então, depois de todo esse esclarecimento, eu sempre dou uma arriscadinha numas perguntinhas, né? E eu perguntei à nossa querida iluminada entidade se seria possível nos dar alguns esclarecimentos acerca de questões que eu tenho e também questões recebidas de vocês, nossos ouvintes queridos, tá? Porque eu leio tudo, gente, eu leio. Às vezes até peço desculpas, que às vezes eu não consigo responder a todos vocês como vocês merecem, que a correria tá muita, é muita coisa para eu fazer, mas eu me esforço, eu procuro, às vezes eu vou até de madrugada respondendo, lendo, vendo, e aquelas questões que eu julgo mais interessantes, importantes, tal, eu vou anotando para ir perguntando quando me é dada essa oportunidade pela espiritualidade, pelos nossos irmãos estelares elevados, né? E aí, olha só, ele falou, pode fazer as perguntas sim, nós temos permissão para te responder, porque são questões normalmente interessantes as que você traz e que vão auxiliar, vão dando esclarecimentos para os teus queridos ouvintes, tá? Mas eu vou deixar essas questões, gente, para o próximo vídeo, que é para esse não ficar longo demais, tá? E eu sei que vocês também têm a vida corrida, nem todo mundo tem todo o tempo do mundo para poder assistir as coisas, então, e eu ainda acho até que eu faço vídeos longos demais, mas no próximo vídeo aqui do canal, nós vamos conversar sobre essas dúvidas muito interessantes, que serão todas esclarecidas pelo nosso estimado e respeitado Epaminondas. Tá bom, gente? Eu sou a Luísa Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre como vai ficar a situação desses seres extraterrestres não elevados que se encontram aqui no nosso planeta, nos explorando há muito tempo. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria, onde eu gosto de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita alegria, muita paz, harmonia e principalmente muita esperança,
porque o mundo de regeneração está chegando. Vamos ter um pouco mais de paciência, porque o nosso Cristo está aguardando a maturação energética do planeta para poder iniciar, então, a série de eventos que vão constituir o ápice da transição planetária. E também, como sempre, vamos continuar, gente, pedindo a todos que continuem orando, pedindo pela paz no planeta, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico, pelo término da operação de rescaldo, as almas que ainda estão perdidas aí no umbral, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que esse excesso de energia deletéria possa ser transmutado em energia boa. E, finalmente, vamos pedir também, gente, pela anulação dos planos perversos que as trevas têm em relação a nós. Muitos ouvintes, pessoal, têm escrito aqui para o canal, para nós aqui, perguntando sobre o que é que vai acontecer com esses extraterrestres não elevados que nos exploram há tanto tempo. E realmente, porque a gente sempre fala dos encarnados trevosos que vão restar, o que vai acontecer com eles, e muitos perguntam, Luísa, mas e os extraterrestres? Como que vai ficar essa situação deles? Então, na sessão que foi feita, veio uma entidade maravilhosa nos esclarecer sobre esse assunto. E quem é essa entidade maravilhosa que veio? É o nosso estimado druida ancestral, o Merípades, que veio mais uma vez nos brindar com a sua sabedoria, com o seu amor, com o seu carinho. Né? Que essas entidades são maravilhosas, a energia delas é muito, muito boa, né? E o Merípades, então, começou a explicar, ele falou assim, minha filha, ninguém escapa às leis divinas, isso não tem jeito. Então, dessa mesma forma, vai acontecer com seres extraterrestres não elevados que atuam de forma exploratória e malvada aqui no nosso planeta. Que eles aprontam, né, gente? Eles aprontam, eles que são responsáveis por essas abduções dolorosas, experimentos médicos, traumáticos, colocação de chips nas pessoas, todo esse processo aí também de abate junto aos nossos animais, nossos rebanhos, os famosos chupa-cabra. Isso, gente, sem contar os animais que eles criaram, que eles soltam na nossa natureza e que são seres contra os quais os nossos bichinhos não têm a menor defesa. Então, isso é uma maldade muito grande, porque eles soltam esses animais aí na nossa natureza e ficam se divertindo vendo eles caçando, matando os nossos bichinhos, né? E isso realmente não está certo, né? Mas, enfim, o Merípades continuou nos esclarecendo. Ele falou assim, esses seres extraterrestres, eles fugirão da Terra em debandada no último momento antes dos flashes solares iniciarem, buscando explorar o planeta, o nosso planeta e os seus habitantes, que somos nós, até o último momento, acreditando-se espertos e ladinos. Mas o que eles encontrarão em seu futuro vai ser o resultado das suas maldades e da sua exploração. A maioria deles não conseguirá
retornar a seus planetas de origem. Devido a problemas técnicos que surgirão, eles serão obrigados a pousar em planetas não estáveis e lá encontrarão o fim das suas existências físicas. Porque é isso, gente, esses seres não elevados que estão baseados aqui no planeta, eles são físicos como nós, eles são da 3D, não são iguais a nós, claro, eles têm outra morfologia, mas eles são físicos, até porque eles não têm elevação, né? Como nós ainda não temos, eles são eles vibram na mesma, digamos, dimensão que nós, né? Então, quando Merípades diz que eles vão ser obrigados a pousar em planetas não estáveis, planetas não estáveis geologicamente. Então, eles vão fugir da Terra, mas só que no decorrer da viagem deles, eles vão começar a ter problemas técnicos nas naves deles e vão ser obrigados a pousar em planetas que não vão ter estabilidade geológica. E o que vai acontecer com eles é que, uma vez estando lá, eles vão desencarnar, vão encontrar o fim das existências físicas deles lá. E uma vez desencarnados, né, eles vão para o exílio em planetas primitivos. Pessoal, porque as leis primordiais do Senhor, elas existem no universo todo e elas abrangem todos os seres no universo alocados. Então, vejam bem, uma vez desencarnados, esses seres vão seguir para o exílio em planetas primitivos com pouquíssima tecnologia ou até nenhuma, aonde eles vão passar pela técnica do espelho. O que é essa técnica do espelho? Eles serão, por sua vez, explorados, abduzidos e torturados, tal qual procederam aqui na Terra com a nossa raça. Então, é o que eu falei, como vocês podem ver, a mão da justiça divina tem dedos longos e fortes e ninguém escapa a ela. Mas, aí agora o Merípades falando, né? Ele fala assim, não se trata de uma punição, e sim de uma lição pedagógica. Gente, eu precisei dar uma paradinha no vídeo, porque passou um trem aqui muito do barulhento, então esperei ele passar, agora vamos retomar aqui nossa gravação, né? Então, onde nós tínhamos parado, a gente estava falando que não se trata isso tudo de uma punição, e sim de uma lição pedagógica, que provoca reflexões profundas e o sentimento de empatia por determinadas situações. Todos os seres do universo recebem igual tratamento de Deus, que busca os meios para promover as suas evoluções, de acordo, é claro, com cada caso. Quanto mais doente o ser, mais forte tem que ser o remédio a ser administrado para a sua salvação. As leis no universo sempre foram as mesmas e elas funcionam todas à perfeição. Toda e qualquer teoria que disser que foram alteradas ou incluídas não tem veracidade, porque Deus, sendo perfeito como é, não criaria uma obra com funcionamento imperfeito. Tá? Então, nada de se preocupar, pessoal, porque no universo todo, cada um recebe conforme as suas obras. E o Merípades continuou. Ele falou assim,
Os trevosos agitam-se insanamente, tentando insuflar as suas ideias de raiva, revolta e insubmissão às leis divinas. Eles acionam os trevosos encarnados como se fossem marionetes, dóceis que eles são a seus comandos por pura afinidade vibratória. Então, gente, é isso, porque ninguém é obrigado a nada. Tudo funciona com o nosso livre-arbítrio. E essas desculpas que as pessoas dão, mas eu fiz tal coisa porque eu fui obrigado. Gente, não. Ela fez aquilo porque ela entendeu que deveria fazer. Não teve coragem suficiente para se opor, para tomar uma outra atitude, né? Mas porque tudo que nós fazemos pelo nosso livre-arbítrio. Então, é muito comum a gente ver essas desculpas acontecendo, né? Não, mas veja bem, né? Eu agi assim porque o fulano disse que era para fazer. O fulano pode falar o que ele quiser, a gente vai fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que deve ser feito, ou aquilo que a gente quer fazer, né? Então, por quê? Porque existe a lei do livre-arbítrio, né? E essa desculpa, ela não funciona, gente, no mundo espiritual, não. Ela pode até funcionar aqui na Terra, tal, mas no mundo espiritual, aonde essas entidades leem o nosso coração, e o que eles observam? Qual é a afinidade vibratória que esse ser tem com o ato que ele cometeu? É isso que eles observam. Por isso que não funciona essas desculpas aí, né? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, aquele pacotinho youtubístico, dá um like, clica no sininho, compartilha o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho. E se você não for inscrito ainda, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição. E o Merípides continuou explicando. Ele falou assim: busca Jesus influenciar os seus áridos corações dos trevosos, né? Com energias balsamizantes do amor, ternura e incentivo à melhoria íntima. Mas a lição deve ser feita por eles próprios, utilizando-se de seu livre-arbítrio. Que mérito teriam eles se não evoluíssem pelo próprio desejo? E é isso o que a maioria não compreende, que a evolução deve ser obtida pelo próprio desejo e esforço. Nós, a espiritualidade no caso, né, que é o Merípides está falando, apenas oferecemos as ferramentas e ensinamos como operá-las, mas cada um deve compulsá-las e se empenhar nos resultados. Então, gente, é isso que nós estávamos conversando. Tem muita gente que às vezes me escreve no canal e fala: Luiz, mas puxa vida, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que as guerras ocorrem? Por que Jesus não chega de uma vez e faz uma super energização e transforma esses trevosos todos? Porque, gente, a evolução tem que acontecer pelo nosso livre-arbítrio. É isso que o Merípides explicou. Que mérito teriam esses seres se alguém chegasse facilmente e fizesse eles modificarem o padrão vibratório deles, né? Então, toda a nossa evolução, ela é conquistada, ela é trabalhada. Por isso, nós temos que ficar muito felizes de termos já chegado no estágio onde nós estamos, porque isso significa que nós chegamos aonde chegamos pelo nosso próprio esforço. E isso, gente, é muito bacana. É isso que Deus quer, é isso que Jesus deseja de nós, né? E esse trabalho
esse trabalho que a espiritualidade tem feito conosco, de enviar todos esses esclarecimentos, tem sido muito oportuno e interessante nesse sentido, porque está oferecendo aos encarnados explicações coerentes sobre a obra divina, preenchendo diversas lacunas que se encontravam em aberto aí e deixando muitos em dúvida, né? Agora, o que cada um de nós fará com essas preciosas informações vai ficar por conta do seu livre-arbítrio, a cada um segundo as suas obras, né? Eu também recebo muita gente, mensagens de pessoas que me escrevem, né, e falam assim: ah, mas eu não sei, Luíse, eu acho que eu não acredito em você não, porque como que eu vou saber se isso é verdade? Então, gente, as informações, elas estão sendo dadas, né, porque no caso aqui, os médiuns, eles são o quê? São simples instrumentos de comunicação, e eu sou uma médium, psicógrafa, e o meu trabalho é o quê? É ser intérprete, é receber e transmitir as mensagens que são passadas. E a gente faz isso de bom coração, faz isso da melhor maneira possível. Agora, o que cada um vai fazer com essas mensagens vai depender do seu livre-arbítrio. Se as mensagens vão ou não ressoar no coração de quem as recebe, vai depender muito da disposição íntima vibratória de cada ser, né? Então a espiritualidade faz o trabalho dela, né? E nós, encarnados, temos que fazer o nosso, né? Que é tentar melhorar o nosso padrão vibratório, né? E eu, então, já sabendo que era o Merípades, eu perguntei para ele se ele me autorizava a publicar uma outra imagem que eu fiz dele, através de inteligência artificial, no site que nós temos. E ele autorizou. Ele falou: sim, você pode publicar, minha querida, sem problema nenhum. Então, gente, a partir dessa data, quem quiser dar uma espiadinha lá no site, tem o link na descrição aqui desse vídeo. Clica no link, vai abrir o site, daí você rola o site até um botão chamado Novidades. Aí você clica lá, vai abrir um documento com uma foto dele, uma dele assim, perto da fogueira, assim, e que eu achei bem bonita. E tem mais para baixo, tem outras fotos, tem a imagem do capitão, tem a da nau Capitânia, que foi captada pelo James Webb. Então, quem for novinho no canal e ainda não viu essas imagens, corre lá no site, dá uma olhadinha que é bem interessante. Então, agora vocês prestem atenção ao que o Merípades disse. Aproveite para colocar tudo em ordem, porque o tempo digital sofrerá uma parada em breve. Mas depois tudo retornará. E olha que legal que ele falou, gente. Nada será apagado pela misericórdia de Jesus. Somente vocês não terão mais a energia viciante a rodar nos equipamentos. E muitos se perguntarão por que é que os celulares não estarão mais tão interessantes. E os menos elevados terão saudades da péssima energia deletéria, quais viciados que ficam a desejar as substâncias viciantes que ingeriram anteriormente. O segredo para se livrarem desse vício é o aterramento. Mesmo após o ápice, deve o aterramento ser feito sempre que possível, reequilibrando o padrão vibratório da criatura. Para uns será mais fácil, para outros mais difícil, dependendo do grau de vício na energia deletéria. Porque vai ser isso, gente, vai ser um detox energético que nós vamos passar por ele.
vem o apagão, é feito todo o aterramento aí da energia deletéria excessiva, mas nós, seres viventes, nós estamos com energia deletéria acoplada nas nossas auras, tá? Isso aí não tem como escapar, todos nós estamos assim, uns em maior grau, outros em menor grau. Então, o que vai acontecer? Por isso que nós vamos ficar um período maior sem internet. Para quê? Para dar um tempo para que nós possamos fazer esse detox energético. Então, claro, para aqueles que são mais viciados, vai ser mais difícil, vai ser mais penoso. Para aqueles menos viciados, vão passar de boa por esse período aí, vão ficar bem mais tranquilos, né? E depois, ele deu uma informação aqui, gente, que eu até quero frisar para vocês, porque eu acho muito importante que ele falou. Ele disse assim, que quando tudo retornar, quando a internet retornar, todos os nossos bancos de dados vão estar lá. Todas as informações estarão lá. Então não tenham receio, fiquem tranquilos, não vai queimar, perder as coisas, nada disso. Tudo vai ser devidamente preservado pela misericórdia divina, graças a uma programação fantástica, inteligência artificial, feita pelo nosso Cristo amado. Ele mesmo fez essa programação, então é um negócio topzera, tá? Porque Jesus não fica só cuidando de ovelhinha e de grão de mostarda, ele é um ser altamente tecnológico, que domina, sim, tecnologias que a gente nem sonha que ainda existam, ele já sabe aquilo tudo, né? Enfim, depois de todas essas informações maravilhosas, o Merípades foi se despedindo e falou, olha, a gente vai indo embora, porque nós temos que trabalhar muito nessa transição abençoada que anuncia um mundo de regeneração que vem por aí. E deu um último conselho, falou assim, aguentem firmes, porque em breve haverá significativa piora na psicosfera, que se tornará extremamente pesada, mas quem orar será protegido e abençoado. Então, pessoal, não se esqueçam, declarem-se em estado permanente de oração, porque nesse momento pelo qual nós estamos atravessando, nós vamos enfrentar muito a questão dos pensamentos intrusivos, que nós já inclusive fizemos até um vídeo sobre eles. Então você está lá tranquilo na sua casa, felizinho, daqui a pouquinho começa a entrar um monte de pensamento na sua cabeça, você começa a ficar desanimado, você começa a ficar chateado, ficar triste, nem sabe o porquê. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. Se isso acontecer com vocês, já sabem, oração na hora já eleva o pensamento, já chama seu anjo de guarda, pede ajuda e pensem que com vocês deve ficar apenas os vossos próprios pensamentos, tá? Então a gente fica só com o que é nosso. O que não é nosso, que siga na paz de Deus, que vá para onde tiver que ir. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!